Fala pessoal, tranquilo? Estamos de volta aqui para falar mais um pouquinho sobre Barth. Essa aula é uma continuação ao conteúdo anterior, onde nós falamos sobre a teologia do século XX, falamos sobre a neo-ortodoxia, falamos sobre a vida de Karl Barth, a influência dele na sociedade. E nesse momento aqui a gente vai falar mais especificamente sobre a teologia dele, o pensar teológico dele, o conteúdo dele propriamente dito. O método teológico dele, ele separava em polo negativo e polo positivo. No polo positivo, ele rejeitava a teologia natural, essa teologia que é voltada a conceitos filosóficos, de que você encontra a verdade a partir de conceitos da filosofia. Ele rejeitava isso. Ele dizia que a teologia natural, ela sujeitava o evangelho à cultura. E isso é verdade porque a filosofia está arraigada muitas vezes a questões culturais e acaba relacionando a teologia a essas questões culturais. E ele encontrava isso nas ideias católicas, nas ideias liberais, nas ideias nazistas. Então ele encontrava muito da filosofia nessas doutrinas, então ele rejeitava a teologia natural como fonte dessas doutrinas. No polo positivo, ele aplicava a ideia de que conhecer a palavra de Deus somente pela palavra de Deus. Para você conhecer a palavra de Deus, você não depende da influência de outras ciências. O Deus eterno deve ser conhecido através de Jesus Cristo e não de qualquer outra forma. Jesus Cristo, uma vez sendo a própria palavra de Deus, era a fonte do conhecimento de Deus. Só tinha como conhecer a Deus a partir de Jesus Cristo. E isso a gente vai comprar, mesmo assim como a gente falou na aula passada, vale mencionar aqui que a gente enxerga isso com um certo olhar de que é óbvio, A gente fala, isso aqui é óbvio, que a própria palavra diz isso, que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não tem outro caminho de chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Para a gente hoje, no nosso contexto cristão, isso é óbvio, mas naquela época não era tão óbvio assim, era uma certa novidade que ele estava trazendo, uma novidade que não deveria ser novidade, porque no liberalismo anterior, Jesus Cristo era um homem muito importante, mas não tinha propriamente as prerrogativas divinas. A prova da fé consiste na proclamação da fé. Isso aí que eu acho muito interessante, que ele vai dizer o seguinte, que a fé é uma prova, e não precisa de mais nada. Porque enquanto nos períodos anteriores se tentava provar as coisas por métodos científicos, pela razão humana, pelo raciocínio, ele vai dizer o seguinte, a fé basta para provar. E isso a gente encontra na palavra de Deus. Em Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é uma prova. Se alguém pede uma prova, prova Deus, prova que Deus existe. A minha fé prova. É uma visão que quando a gente está incrustado em meio científico, em meio intelectual, é difícil de aceitar. Mas quando a gente separa as coisas, olha só, a vida, vou chamar aqui de religiosa, apesar da inapropriação do termo, a vida religiosa é uma coisa, a vida científica é outra. Então, na minha caminhada de fé, a fé é uma prova. Então ele vai bater nessa tecla. Então a prova da fé consiste na proclamação dessa fé. A proclamação já prova a fé. Ou seja, a fé é uma prova. Tranquilo? É difícil a gente aceitar algumas ideias, mas quando a gente analisa realmente à luz das escrituras, se desvencilha das ideias que nós estamos acostumados acerca de prova. O que é prova? Prova é uma coisa material. O direito penal, o direito de um modo geral, não. O que é prova? Prova é um vídeo, é uma foto, é um áudio,
né, um documento, essas coisas são provas, são coisas que eu pego, que eu olho, que eu enxergo, que eu ouço, né, que mexe com o meu sentido. Agora, se eu analisar a fé à luz das Escrituras, primeiro que a Escritura fala que a fé é uma prova, e segundo que a fé também mexe com os nossos sentidos. Através da fé eu enxergo coisas, eu ouço coisas, eu imagino coisas. Então a fé também pode ser enxergada como uma prova tranquilamente da forma como ela deveria ser enxergada, e Barth vai trazer essa ideia à tona. A palavra de Deus e a Bíblia, o que ele fala disso, né? Primeiro, a palavra de Deus é a única fonte de teologia, tá? Teologia, qual é a fonte da teologia? A palavra de Deus, ponto final. E ele vai colocar a palavra de Deus de três formas. A palavra de Deus ela vai se manifestar no mundo de três formas. Primeiro, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação da palavra de Deus. A gente vai ver isso lá na palavra de Deus, quando associa, né, Jesus Cristo como o verbo, né, como a palavra, como o logos de Deus, né, em João. Então a gente tem a primeira forma da palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo é a palavra de Deus. Afirmação de Barth. As Escrituras também são a palavra de Deus. A proclamação do Evangelho pela igreja, vamos chamar aqui o evangelismo, também é a palavra de Deus. Mas qual a diferença? Jesus Cristo é a palavra de Deus e ponto. As Escrituras e a proclamação do Evangelho são a palavra de Deus de forma instrumental, desde que ela conduza a Jesus Cristo. Ou seja, se a Escritura leva a Jesus Cristo, ela é a palavra de Deus. Se a proclamação do Evangelho leva a Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Tá? Então ele faz essa diferenciação. Palavra de Deus e palavra de Deus instrumental. Tá? É um instrumento para se conduzir à palavra propriamente dita. Tá? Deixa eu botar aqui escrito: Escrituras e proclamação só são palavras de Deus quando utilizadas para revelar Cristo. Distinção entre palavras de Deus e a Bíblia. Palavras de Barth, aquilo que temos na Bíblia é uma série de tentativas humanas de reproduzir essa palavra em palavras e pensamentos humanos. A gente vai lembrar que no liberalismo teológico, nas doutrinas liberais, eles enxergavam as Escrituras da seguinte forma: havia ali o cerne da palavra de Deus ali dentro, mas muito do que se tem na Bíblia é palha. Assistir os vídeos sobre liberalismo teológico, vocês vão ver isso que nós falamos nas outras aulas. A Escritura é composta de palha e da pedra preciosa. Né? O objetivo do teólogo ali, o teólogo liberal, é encontrar o cerne e tirar a palha. Né? Já Barth não vai ter uma visão de que nas Escrituras tem palha ali. Ele vai enxergar as Escrituras como a palavra de Deus. Né? Mas ele vai dizer o seguinte, que aquilo que nós temos na Bíblia são tentativas humanas de reproduzir a palavra, reproduzir Jesus Cristo, né, que é a própria palavra, em palavras e pensamentos humanos. Então eles tentavam de forma mais humana reproduzir a palavra de Deus. Então Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, estava no centro de tudo. Barth considerava Jesus como começo, meio e fim da sua teologia. É uma teologia cristocêntrica, a gente vai falar isso daqui a pouco. Então ele vai definir a Bíblia dessa forma, a tentativa de reproduzir a palavra em pensamentos humanos, em palavras e pensamentos humanos. A Bíblia não depende de experiência individual, nem de evidências externas para ser a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, desde que conduz a Cristo, e ela não precisa de experiência humana, não, nem de nenhum fator externo para ela ser a palavra de Deus, não. Ela só depende que ela conduza, né, esteja sendo usada para revelar Jesus Cristo, palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus porque Deus a usa para realizar o milagre da fé em Jesus. Olha por que ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque Deus usa ela, mesmo ela sendo uma tentativa
de reproduzir a palavra com pensamentos e palavras humanas, Deus usa ela. Deus usa esse meio, esse instrumento, para realizar o milagre da fé em Jesus. Então a Bíblia é a palavra de Deus no conceito de Barth. A palavra de Deus e a Bíblia, ainda falando sobre isso, ele vai associar uma submissão, ele vai aplicar a ideia de submissão da igreja às Escrituras. A única autoridade acima das Escrituras é Jesus. Então eu botei aqui esse esqueminha aqui para a gente entender melhor. A gente observa aqui uma hierarquia. A gente tem Jesus no topo, depois vem a Bíblia e depois vem a igreja. Então a Bíblia está hierarquicamente acima da igreja, mas acima da Bíblia está Jesus, que é a própria palavra, né? Então a única autoridade acima é Jesus. A Bíblia, ela é mediadora, que ela está no meio, é mediadora da autoridade de Jesus. Então através da Bíblia a gente é conduzido até Jesus. Então existe uma mediação. Ele vai dizer que a Bíblia é verbalmente inspirada, tá? E essa questão da inspiração verbal, a gente tem que tomar certos cuidados, porque ela pode levar a uma ideia de ditado, né? De que Deus ditou as Escrituras. O verbalmente inspirado aqui está na ideia de que ou Deus escreveu ou Deus supervisionou a escrita. Tá? A gente tem que só tomar cuidado com essa questão, porque o verbalmente inspirado pode dar a ideia que Deus falou tudo que tinha que escrever ali. Não é bem assim. Quando a gente estuda realmente a palavra de Deus, a gente vê que inclusive muito se consultou para escrever a Bíblia. Às vezes a fonte de consulta é outro livro da própria Bíblia, ou livros que a gente não tem, não foram encontrados. Então a tradição também vem trazer algumas composições para a Bíblia. Então nesse contexto não está o ditado de Deus, está a supervisão de Deus na escrita, ou a escrita direta, né? Quando Deus fala, Moisés, escreve isso aí. Então a gente tem que tomar esse cuidado quando falar de inspiração verbal. E doutrinariamente infalível, né? A doutrina dela não tem falhas. Barth fala o seguinte: o ponto, a questão da gente avaliar se uma coisa vem de Deus ou não, você tem que pegar o dogma cristão lá, aquela verdade tida como verdade pela doutrina religiosa, aquele dogma, e falar, ele está na Escritura? Ele está lá na Escritura? Se sim, ele importa, ele vale, ele é importante. Agora, se ele não está na Escritura, aquele dogma da igreja, é supérfluo, é distração para a igreja. Ele faz essa separação. Tá? Pega o dogma, e isso sinceramente é aplicável nos dias de hoje, tá? Tranquilamente. Eu acho que eu sou até adepto desse sistema aqui. Se tem uma coisa que a igreja está fazendo, ela está na Escritura? Tá, pô, legal, então vamos fazer. Não está na Escritura, cara, isso aí deixa de ladinho, vamos dar valor ao que está escrito, que é melhor pra gente. Tá? Então esse sisteminha aqui, na verdade, ele não aplica dessa forma, tá com o texto, e eu que criei esse sisteminha baseado no texto que ele escreve para ficar mais clara a ideia. Tá? Uma teologia tipicamente cristocêntrica, tá? Cristo está no centro. O começo, meio e fim da teologia dele é Cristo, tanto que ele vai ser até criticado por isso, né? Porque ele fala tanto de Cristo, acaba deixando Deus Pai de lado, né? Uma das críticas que ele recebe. Mas se Jesus Cristo é a revelação do próprio Pai, quando ele revela Cristo, ele revela o Pai. Então estou aqui meio que dando uma de advogado de Barth nesse ponto.
Em dúvidas doutrinárias, ele se deparou com uma dúvida, que nem a gente. A gente às vezes se depara com algumas dúvidas teológicas, algumas dúvidas acerca das escrituras, algumas dúvidas na sociedade, na vivência, na experiência pessoal. Bateu uma dúvida, qual a pergunta que ele faz? Qual a visão correta disto à luz do agir de Deus em Jesus Cristo? Bateu a dúvida. Qual a visão correta dessa situação à luz do agir de Deus em Jesus Cristo? Ou seja, todas as coisas para ele resolver, ele tem que enxergar o agir de Deus em Jesus Cristo. Tá? Ele buscava essa orientação. Jesus Cristo estava no centro da teologia dele em todos os aspectos. Jesus é a revelação de Deus sobre si mesmo, ou seja, Deus estava se revelando através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus em pessoa. Tá? Existe a palavra de Deus, essa palavra se materializa em Jesus Cristo. Tá? É a interpretação acerca de si. Ou seja, a ideia de Barth é o seguinte: Deus Pai faz uma interpretação de si mesmo. O que ele é, como ele é, e vai e materializa isso em Jesus Cristo para que as pessoas conheçam a Deus. Tá? Então, uma interpretação é Deus se interpretando, interpretando a si mesmo. Tá? Ele vai materializar isso em Jesus Cristo. Tá? Se Jesus é quem a fé diz que é, ou seja, ele é a revelação realmente do próprio Deus, se Jesus é o que a fé diz que é. Lembra que fé é uma prova, né? A fé está me provando que Jesus é alguma coisa. Nesse alguma coisa eu vou dizer, ele é a revelação do próprio Deus. Então, de algum modo, ele deve ser idêntico a Deus. Pensamento profundo isso. Se Jesus realmente é aquilo que a minha fé está dizendo que ele é, minha fé está dizendo o quê? Que ele é a revelação de Deus. Então ele deve ser de algum modo idêntico a Deus. E não um agente, um representante. Claro que esse finalzinho aqui, ele não ser um agente ou um representante, está se contrapondo ainda ao liberalismo que dizia, Jesus é um mortal legal, influente, um cara apessoado, importante, tem uma vocação divina. Dá a entender que essa ideia do liberalismo era que Jesus era um representante de Deus, foi vocacionado por ele para fazer o que ele fez e voluntariamente morreu, né, se tornando aí esse mártir que foi. Mas Barth vai falar, ele não é só um agente ou representante, não. Ele é mais que isso. E se a minha fé diz que ele é a revelação do próprio Deus, ele deve ser idêntico a Deus. Tá? A teologia de Barth é trinitariana. Ele vai resgatar, né, a doutrina da Trindade. Quem é esse Deus que se revela em Jesus Cristo? A única resposta possível para Barth é que esse Deus é a Trindade. Primeiro por conta dessa associação, né, é o próprio Deus que se revela em Jesus Cristo. Então ele diz que a Trindade é a única resposta possível. A doutrina da Trindade é o ponto de partida para a teologia. Tá? A palavra de Deus é a fonte da teologia e o ponto de partida é a doutrina da Trindade. Ele usa frequentemente a palavra forma ao invés de pessoa. Isso aqui é algo interessante, né? A gente costuma descrever a Trindade em 3 pessoas. Mas o que Barth vai dizer? Pessoa implica em personalidade. Se eu falo que são 3 pessoas, eu estou dizendo que existem 3 personalidades. Mas Deus tem uma única personalidade. Então ele vai dizer que são 3 formas de Deus. Tá? Nessa ideia dele de Trindade, o Deus que se revela é o Deus Pai,
né? A revelação é o Filho, é Jesus Cristo, e o impacto sobre os homens, né, está relacionado ao Espírito Santo de Deus. Essa é a visão trinitariana de Barth, que naturalmente é algo que se professa nas igrejas evangélicas de um modo geral. Tá? Nada muito diferente, a não ser, salvo aí essa questão dele utilizar forma ao invés de pessoa, né? E Deus como aquele que ama em liberdade. Esse é um dos títulos, reproduzir aqui um dos títulos da bibliografia que nós indicamos. Ele fala: Deus é aquele que ama em liberdade, porque ele vai trazer dentre os atributos de Deus duas divisões, né? O amor e a liberdade. Também está por escrito, tá? Eu montei um esqueminha para facilitar a visualização, melhor às vezes do que ler. Então ele vai separar os atributos de Deus. Atributos e perfeições para ele são sinônimos, tá? Os atributos de Deus, as perfeições de Deus, para Barth é a mesma coisa. Então, essas perfeições vão substituir a imanência e a transcendência, tá? Ao invés dele ficar tratando como a gente fala hoje, muitos falam até para tirar onda de quem entende, ó, Deus é transcendente e imanente, porque a palavra é difícil. Barth nem usava essa expressão, ele usava as perfeições para substituir. A perfeição do amor substitui a imanência, as perfeições da liberdade substitui a transcendência. Quando a gente descrever ela, vai entender por que uma substitui a outra. Seguindo a linha aqui da perfeição do amor, a gente vai ver que a perfeição do amor é a livre escolha de criar comunhão através de Cristo. Olha como isso coaduna com a imanência, né? Deus tem a livre escolha de criar comunhão com o homem, ou seja, ele vai ter contato com o homem através de Jesus Cristo, que é Deus imanente, é Deus presente no mundo, tá? Então por isso que substitui a famosa imanência. E as perfeições da liberdade, que vão substituir a transcendência, Deus é absoluto em relação ao mundo. Ele vai dizer, ó, Deus é absoluto em relação ao mundo. Existe o mundo e Deus é outra coisa. Tá? Deus não é separado do mundo. Tá? Ele é absoluto, ele está transcendente, né? Trazendo a ideia da transcendência. Ele transcende a realidade do mundo. Então ele é absoluto, isso aí está relacionado às perfeições da liberdade. E quais são as perfeições do amor, né? As perfeições do amor que se encontram em Deus nessa visão de Barth? A gente tem aqui a santidade, que é uma das perfeições do amor, a misericórdia, a retidão, a paciência e sabedoria. Não sei nem se cabe uma discussão aqui, né? Porque alguns pontos desses são até questionáveis, estão mais ligados ao amor do que à liberdade, mas a nossa ideia aqui é transmitir a visão de Barth. Então essas cinco aqui são as perfeições do amor, ou os atributos do amor na visão de Barth. Já nas perfeições aqui da liberdade, quais são as perfeições da liberdade? Ele bota exatamente dessa forma aqui, tá? De 2 em 2, quando chega nas perfeições da liberdade. Unidade e onipresença, constância e onipotência, e eternidade e glória. Tá? Também um pouquinho, uma coisa ou outra que dá para a gente questionar, mas a forma como ele apresenta são essas aqui. Tá? Unidade e onipresença, constância e onipotência, eternidade e glória são as perfeições da liberdade, ou os atributos da liberdade de Deus. Beleza? Ainda falando sobre os atributos ou perfeições, para a gente dar uma caracterizada melhor, ele vai dizer que o amor de Deus é real e eterno, mas não é necessário. Deus continuaria sendo amor mesmo sem amar o mundo. Ou seja, se o mundo não existisse, Deus seria amor do mesmo jeito. Deus já possuía amor perfeito e comunhão em si mesmo.
essa ideia aqui, que eu coloquei em amarelo, né, que está aqui, eu lembro de aulas sobre isso na escola bíblica dominical. Alguém com conhecimento um pouco mais avançado na teologia trouxe essa ideia de que Deus já possuía amor e comunhão em si mesmo, né? Como eu puxei aqui na setinha, na existência triuna. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm comunhão e amor entre si. Então, se o mundo não existisse, Deus não deixaria de ser amor. Se Deus precisasse do mundo como objeto do seu amor, ele seria dependente do mundo. O mundo seria necessário para o ser de Deus. Então, na teologia de Barth, ele vai dizer, olha só, o amor de Deus ele é real, ele é eterno, mas ele não é necessário, né? Esse amor de Deus pelo mundo, né? Porque ele já é amor e ele já tem comunhão em si mesmo. Você pode tirar o mundo que ele continua sendo ele mesmo. Ele não pode ser dependente do mundo, dependente da sua própria criação. Até porque antes mesmo de fundar o mundo, Deus já existia. Será que Deus não seria amor antes de criar o mundo e só se tornou amor depois que criou o mundo? A gente tira um pouco da essência do próprio Deus. Tá? Deus não seria diferente nem menos se todas as coisas não existissem ou tivessem outra forma. Ou seja, se as coisas não existissem, como ele já falou, ou se as coisas tivessem uma forma diferente, Deus resolveu criar o mundo de uma forma diferente, né? A matéria fosse diferente, o planeta, outra disposição, o ser humano teria outra forma, ou a forma de pensar, ou qualquer coisa fosse diferente do que foi criado, Deus não seria diferente. Tá? A condição dele de ser amor independe do mundo, das coisas do mundo, da forma do mundo. Ele vai dizer que esses atributos ou perfeições, né, do amor e da liberdade tem que ser igual, tem que ser dado uma ênfase igual, né? Tem que ser igualmente, tem que ser equilibrado. E é interessante com aquilo que a gente fala desde lá do início, da tentativa de equilibrar a imanência e transcendência. Ele vai trazer a mesma coisa com uma nova roupagem. Agora é perfeições do amor e perfeições da liberdade. Mas da mesma forma ele fala, tem que ter equilíbrio para fazer justiça. Principalmente justiça a Jesus, né? As perfeições do amor e as perfeições da liberdade, elas têm que ser equilibradas. Se você valoriza muito um lado em detrimento do outro, você descaracteriza Jesus Cristo. Se valoriza um outro em detrimento do você descaracteriza Jesus Cristo. Então você equilibra essas perfeições na figura de Jesus e assim você faz justiça à pessoa dele. Deus não é prisioneiro da sua liberdade. Tá? Ele não é preso a ser livre, mas ele escolhe livremente projetar-se para fora dele. É ele que decide isso. Tá? Ele não é preso e tem que ser livre, é ele que decide isso. Tá? E nessa projeção ele busca, né, livremente, voluntariamente, ter comunhão com o mundo. Tá? Não cabe o pensamento do tipo, a liberdade de Deus obriga ele a projetar para fora e ter comunhão através de Jesus Cristo. Não, é ele que decide, ele que escolhe livremente. Esse gesto, né, dessa decisão dele de se externar até o mundo vai alcançar a maior profunda expressão em Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo é a mais profunda expressão dessa liberalidade de Deus. Aí aqui um fato bem interessante. A única razão para Deus criar o mundo, na visão de Barth, para Deus criar o mundo, ele tinha uma única razão: entrar em comunhão de aliança com esse mundo através da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Deus só criou o mundo para ter uma relação de aliança com ele, e dentro dessa razão está incluída, né, essa forma de aliança. Encarnação, Jesus Cristo, né, o verbo se fez carne, se tornou carne, é encarnação de carne,
a morte dele e ressurreição de Jesus. A razão para ele ter criado o mundo foi essa. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da eleição. A doutrina da eleição, que há um tempo atrás era mais debatida, hoje em dia as pessoas parecem que não se aventuram muito a discutir isso. Na visão de Barth, a gente vai lembrar, né, que muito se discutia nas visões calvinistas, arminianas sobre a eleição, enfim. Na visão de Barth, Jesus é o eleito e o rejeitado. Não tem esse negócio, Deus elegeu o homem diretamente, não. O homem até vai ser eleito, mas em Jesus Cristo. Quem é verdadeiramente eleito e ao mesmo tempo rejeitado é Jesus Cristo. Tá? E isso vai simbolizar Deus rejeitando a si mesmo. Ou seja, quando Deus elege Jesus, que é a materialização dele mesmo, que é a representação dele mesmo, que é a figura dele mesmo, ele elege ele e rejeita para morrer, ser sacrificado, ele está se rejeitando. É a visão que Barth tem. Que Jesus ele morreu a morte que os homens deveriam morrer. Isso é até, de certa forma, bem disseminado no nosso contexto, né? No nosso contexto eclesiástico. Na igreja a gente fala bastante sobre isso, de que a morte que Jesus morreu, quem merecia era o homem. Né? O homem chegou num ponto de pecado, só o salário do pecado é a morte. O homem tem que morrer. E deveria ser uma morte de cruz, uma morte de vergonha, porque esse seria o salário de todo o pecado da humanidade. E Jesus morreu essa morte que deveria ser dos homens. Né? Ele realmente substituiu a humanidade, né? E se tornou a salvação, né? Nesse gesto aí. Deus transfere tudo eternamente sobre aquele através do qual elege todos. Deus transfere tudo sobre aquele através do qual elege todos. Ou seja, Deus transfere eternamente, porque eternamente é desde a eternidade, né? Eternamente só para frente não. Quando a gente falar eternamente, pensa nos dois sentidos da eternidade, para trás e para frente. Desde a eternidade, Deus transfere, né, sobre aquele aqui está se referindo a Jesus Cristo, através do qual, né, através de Jesus Cristo, ele vai eleger todo mundo. Então, como é que se dá a eleição do homem? Através de Jesus Cristo. O eleito mesmo é Jesus Cristo, mas através de Jesus Cristo o homem é eleito à salvação. E ele vai afirmar, aí já começa a polêmica, todos estão incluídos em Jesus Cristo. Todos. E aquele cara que não quer saber de Jesus Cristo? Na ideia de Barth, o cara está incluído em Jesus Cristo. Incluído, tá? Tá nele. E Jesus é ao mesmo tempo o Deus que elege e é também o homem eleito, né? Ele é a figura de Deus, né? A representação de Deus Pai, a palavra de Deus manifesta, materializada, encarnada. Então ele é o Deus, o próprio Deus que elegeu, e ele também é o homem que foi eleito, né? Porque a questão da eleição humana para a salvação, ela vai estar relacionada ao homem, e Jesus, na condição de homem, é que é eleito. Ele, na condição de homem, é eleito, e ele também é o próprio eleitor. Aí a predestinação ele vai definir da seguinte forma. Eu separei, tá, uma frase, tá? Deus decidiu desde a eternidade salvar a humanidade a um alto preço. Eu separei para a gente raciocinar em cada ponto, tá, da predestinação. Primeiro, Deus decidiu. Tá? Essa questão é uma decisão de Deus, predestinar o homem à salvação. E Barth vai dizer que essa predestinação foi decidida por Deus desde a eternidade. Tá? Não foi, o homem começou a pecar, agora eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu faço? Aí, já sei, vou
mandar Jesus Cristo para morrer. Na visão de Barth não foi bem assim. Desde a eternidade o homem já estava predestinado, Deus já tinha decidido, foi uma decisão dele, desde a eternidade, salvar a humanidade. A predestinação está relacionada à salvação da humanidade, né? E também, desde a eternidade, essa salvação se daria a um alto preço. Se o próprio homem tem um valor muito grande para Deus, né, para salvar todo mundo, deveria ser por um alto preço. Tá? Então, na predestinação, agora na parte direita aqui da apresentação, nessas duas colunas a gente vai ver o seguinte, ó, Deus oferece ao homem, a analogia que ele faz entre Deus e o homem nesse sistema de predestinação. Tá? A gente está aqui, tá? Do lado de cá. Deus oferece ao homem eleição, salvação e vida. E Deus designa a si mesmo, ó, rejeição, perdição e morte. Conseguem perceber a analogia do que ele fez pelo homem, do que ele fez a si mesmo, né? Da mesma forma que ele elege o homem, ele rejeita a si mesmo, né? Ele elege o homem e rejeita a si mesmo, tá? Rejeita a si mesmo na figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o rejeitado, foi o morto, foi o sacrificado. Ao mesmo tempo que ele salva o homem, ele designa a si a perdição, uma morte de cruz, uma morte vergonhosa, uma morte dedicada a malfeitores, a transgressores da lei. E ao mesmo tempo que ele oferece ao homem vida, ele oferece a si mesmo a morte. Então tem toda uma analogia, né, um balanço, né, entre o que ele fez pelo homem, em contraponto, e pesa em seu desfavor, vamos chamar assim. Tá? Jesus Cristo é a única pessoa verdadeiramente rejeitada. Tá? Na visão de Barth, o homem não foi rejeitado. Quem foi rejeitado foi Jesus Cristo. Tá? Deus amou o mundo de tal maneira que... Então Deus não rejeitou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não rejeitou o homem, ele amou o homem e rejeitou Jesus Cristo. Então na teologia de Barth, Jesus Cristo que é realmente rejeitado, tá? Não o homem. Nele, ou seja, em Jesus Cristo, todos os seres humanos são eleitos. Agora começa a confusão mental, né? A fumacinha. Podem tentar viver uma existência perversa de rejeição a Deus. O homem pode tentar viver uma vida desregrada. Pode tentar. Ele é eleito assim mesmo. Até beber uma água que o negócio agora começa a ficar tenso. Seus intentos, as intenções do homem de se afastar de Deus, os seus desígnios, as suas vontades negativas em relação a Deus, já foram anulados desde a eternidade. Antes do começo do mundo. Desde a eternidade lá já foi tudo anulado. A gente parece que começa a se decepcionar com Barth, né? Quando chega nessa parte aqui. Reservado à humanidade. O que foi reservado à humanidade na visão dele? Vida eterna em comunhão com Deus. Ponto final. Parece decepcionante, né? A gente começa a ver algumas figurinhas assim, cara, que isso, cara? Esse cara vai pro céu. Aí que vem, alguns vão criticar ele de universalista, né? O que é o universalismo? O universalismo é a ideia de que no final vai todo mundo pro céu, ou uma outra visão do universalismo, que tem as variações, todos os caminhos levam a Deus. Né? Tem esse lado do universalismo, todos os caminhos levam a Deus. Não importa a religião que você siga, você, no final das contas, esse caminho que você seguiu vai te conduzir a Deus. Ou, né, a primeira visão que eu citei do universalismo, vai todo mundo para o céu. Não está nem falando de religião, de caminhos, todo mundo vai para o céu. Então alguns vão criticar Barth disso. Cara, você é universalista.
Aí a situação mais intrigante, coloquei até um emojizinho pensante aqui, que intriga a gente. A resposta dele à acusação de universalismo é uma intriga. Ele vai dizer simplesmente: não é isso que eu ensino, mas também não é isso que eu não ensino. É uma visão muito peculiar dele, né, acerca da eleição, né, e a partir do ponto de vista dele, dá a entender o seguinte: olha, eu sou universalista, mas também não sou. Né? Mas também a gente não tem que ficar questionando muito. Né? Até o apóstolo Paulo às vezes tinha pergunta para ele que ele simplesmente não respondia. Quem és tu para questionar Deus? Né? Então, o próprio apóstolo Paulo podia fazer isso e fala: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Aparentemente Barth está fazendo a mesma coisa aqui, ó. Não vou entrar em detalhes sobre isso não, mas essa é a visão dele, tá? E o que está reservado à humanidade é a vida eterna em comunhão com Deus. Uma das visões do universalismo, não que Barth seja universalista, mas né, nessas condições, a visão é que o amor de Deus é tão grande que no final das contas ele vai levar a humanidade para si de alguma forma. Existem até casos mais extremos de universalismo que dizem que até o diabo vai ser salvo. Né? Teologicamente a gente não vislumbra essa possibilidade porque ele pecou em espírito. Né? A ideia da condenação eterna do diabo seria o fato dele ter pecado em espírito. Então não teria sacrifício que expiasse esse pecado dele. Mas isso é um caso mais extremo de universalismo e não é o caso que a gente está tratando aqui. A questão toda é que essa visão muito particular dele talvez esteja associado mais a essa visão mais romântica, né, de Deus, apaixonada de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que no final das contas ele vai tomar para si o homem, ainda que ele tente se afastar dele. Tá? Agora a gente já caminhando para a conclusão, graças a Deus, são uns 3 slides mais ou menos para a gente concluir, a gente encerra a nossa aula. Essa conclusão aqui é um apanhado geral, né, para a gente tentar massificar algumas ideias de Barth, então vale a pena alguns pontos até como revisão e outros como avaliação do conteúdo. Os teólogos liberais eles diziam que o sacrifício da razão, eles vão mencionar o sacrifício da razão e volta à tutela da autoridade religiosa. O que eles estão dizendo aqui? Os liberais valorizam muito a racionalidade, a intelectualidade, o pensamento humano. Então ele vai dizer que as ideias de Barth e a neo-ortodoxia de um modo geral vai sacrificar essa razão que eles tanto pregaram, e a teologia, o pensamento teológico, vai voltar à tutela da autoridade religiosa, ou seja, a religião e as autoridades eclesiásticas agora é que mandam. O que eles falarem é verdade. Então essa é uma crítica sofrida por Barth e sua teologia. Já os teólogos conservadores, eles vão dizer que as ideias de Barth vai colocar em risco o testemunho cristão e o evangelismo. Isso aqui, principalmente relacionado à eleição. Né? Porque realmente, se você pensa que no final das contas Deus vai tomar para si todo mundo, o que está reservado à humanidade, a salvação e a comunhão eterna com o Pai, de que vale o testemunho cristão? Qual o valor disso? Qual o valor do evangelismo? Eu vou evangelizar para quê? O cara está lá perdido, mas no final ele vai para o céu. De repente vai sofrer aqui na terra um pouquinho pelo que ele está fazendo de errado, mas no final ele vai para o céu. Então os teólogos mais conservadores criticaram Barth nesse ponto. Olha só, ele está comprometendo aí o testemunho cristão, o evangelismo, e com essas ideias dele aí, principalmente esse ponto, né? Porque em muitos outros a gente tem que se render a Barth. Barth resgatou vários outros pontos aí que tinham sido negligenciados no século anterior. Outros teólogos, eu botei aqui entre parênteses, também conservadores, vocês vão entender por quê, eles vão dizer o seguinte:
que Barthes foi a melhor resposta à exaltação iluminista da razão. De todas as respostas que surgiram para essa exaltação da razão do iluminismo, Barthes foi a melhor resposta. Né? Porque eu fiz questão de mostrar que são conservadores, porque os liberais não podem falar um negócio desse. Os liberais vão defender a razão, a exaltação iluminista. Tá? Os críticos, de um modo geral, eles vão dizer que Barthes concentrou de forma exagerada a figura de Jesus Cristo. Né? Vão perguntar onde é que está o Pai, onde é que estão os seres humanos nesse sistema teológico aí. Né? Só Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Tudo se volta para Jesus Cristo. Se tem uma dúvida, cara, a luz de Deus em Jesus Cristo. Como é que se resolve isso aí? Então o pessoal vai criticar isso. E o nome disso, eu coloquei, é cristomismo. Tá? Cristomismo é uma em contraposição ao cristocentrismo. Cristomismo seria uma exaltação exagerada, né, na figura dele. E alguns críticos vão levantar essa bandeira aí contra Barthes. Então ele tem ali, em contraposição ao cristomismo de que ele foi acusado, ele tem o cristocentrismo, que ele resgatou. Né? Jesus no centro. Se antes era o homem no centro, agora não, agora Jesus está no centro. Tudo é em função dele. Tá? E essa foi a verdadeira contribuição. Essa exaltação exacerbada na figura de Jesus Cristo, que o pessoal vai chamar de cristomismo, não foi a contribuição efetiva dele. A contribuição verdadeira nesse sentido de Jesus Cristo é o cristocentrismo. É Jesus Cristo no centro. A força da teologia de Barthes. Onde é que está a força da teologia dele? Primeiro, total dependência da revelação. Ele vai trazer essa questão da revelação de volta. A gente não vai tentar explicar Deus a partir do raciocínio humano, da ciência. Ele traz de volta a questão da revelação. Isso dá força à teologia dele e acaba se distanciando das teologias recorrentes anteriormente. Por conta disso, ele ser dependente da revelação, a teologia dele é verdadeiramente teológica. É um estudo verdadeiramente de Deus, porque você não usa a ciência humana para fazer ciência de Deus. A teologia é o quê? É o estudo de Deus, ou do conhecimento de Deus. Então, se você quer estudar Deus, você tem que estudar Deus, e não estudar uma ciência para estudar Deus. Então, nesse ponto, a teologia dele é verdadeiramente teológica. Não é uma teologia filosófica, uma teologia científica, uma teologia natural, uma teologia teológica. E a partir de Deus ele estuda Deus. Em especial na figura de Jesus Cristo, como a gente explicou, porque só dá para conhecer Deus a partir de Jesus Cristo, na visão dele. Jesus Cristo é a interpretação que Deus faz de si mesmo para o homem. Então, ele estuda Deus a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo está no centro, até dos estudos sobre Deus. Também a força de Barthes está porque a teologia dele está livre da dependência da filosofia, da cultura e do intelecto. Então, ele não fica preso a isso. Então, ganha força nesse sentido. Porque se ele fica dependente de outros conhecimentos, de outras áreas do conhecimento humano, a força vai estar nesse conhecimento humano. É o que daria sustentação ao conhecimento teológico dele. Como ele está fora disso, a teologia dele ganha força na própria teologia. E ele tem ali autonomia sobre outras disciplinas. Aqui, a teologia dele está aqui, as outras disciplinas estão separadas. Então ele consegue ter uma certa autonomia, e isso dá até liberdade para ele no pensar teológico. Teologia da proclamação e teologia da pregação. Os temas do Evangelho, com essa teologia de Barthes, os temas do Evangelho ficam livres. Você não tem que associar ele a conhecimento humano. Porque quando você não deixa o Evangelho livre, você acaba reduzindo o Evangelho a uma verdade filosófica, aquilo é filosofia.
E é muito interessante a gente lembrar, quando a gente falou sobre Barth na aula anterior, a gente mencionou que Barth fez teologia justamente para preencher os espaços vagos da teologia e porque ele estava sentindo dificuldade nas ideias liberais para pregar na igrejinha dele lá. Tinha a igreja dele, ele queria falar, mas, cara, com esse conteúdo liberal aqui eu não tenho pregação. Agora, com a teologia dele, dá liberdade ao evangelho, traz a revelação, retoma uma série de valores cristãos que haviam sido perdidos. Agora ele tem uma teologia, como é chamada, teologia de proclamação e teologia de pregação. Tá? Agora ele pode pregar à vontade, porque ele criou um sistema teológico em que morre as ideias liberais que dificultavam a pregação, e agora ele pode pregar. Ele resgata, né, a doutrina da Trindade, como a gente falou, e isso é uma grande contribuição, vale aqui a revisão. Tá? Distinção eterna e irredutível entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Ele vai dizer que existe uma distinção desde a eternidade. Tá? Não foi criado, Deus foi lá e criou o Espírito Santo, depois criou Jesus, não. Existe essa distinção eterna, ou seja, desde a eternidade e para a eternidade. E é irredutível, não dá para reduzir isso, não dá para mexer nisso. Ele afirma haver, aqui é um fato bem interessante, ele afirma haver uma ordem de obediência dentro do ser eterno de Deus. Tem uma ordem de obediência ali, de um obedecer o outro em determinados aspectos. Mas não existe subordinação. Coisa meio, né? Acho que caberia até um outro emoji aqui para a gente pensar. Como é que existe uma ordem de obediência sem subordinação? Essa ideia é porque, primeiro que ele afirma, né, que existe uma ordem de obediência dentro do ser eterno de Deus, entre as formas de Deus, mas ele também afirma ele ser contrário à subordinação dessas pessoas, né, que ele vai chamar de forma. Então seria uma obediência sem subordinação entre as formas. Difícil a gente alcançar essa ideia, mas com um pouquinho de esforço a gente consegue alcançar. A obediência, talvez uma obediência funcional, né? Dependendo da forma que está vendo. Um exemplo claro disso é Jesus Cristo obedecendo a Deus aqui na Terra. Né? Jesus Cristo tem todas as prerrogativas de Deus, não é propriamente subordinado a Deus Pai, mas obedece Ele pela condição que Ele se encontra. Né? Jesus Cristo, por exemplo, Ele vai ao Pai e deixa o Espírito Santo. Então, existe uma ordem de obediência entre o Espírito Santo e Jesus Cristo quando o Espírito Santo fica. Mas isso não implica em Jesus Cristo ser superior ao Espírito Santo. Entendeu? E um ponto bem interessante aqui, né, da teologia dele é a recuperação da transcendência há muito esquecida. Né, como a gente falou, vários períodos históricos aí com imanência muito forte, aqui ele volta a buscar um equilíbrio, trazendo a transcendência de volta. Pensamentozinho aqui de Barth para a gente encerrar, uma frase dele, acho bem interessante. Os teólogos devem ler a Bíblia, mas também os periódicos. Está trazendo o que? A ideia de atualização. Né? A gente sabe que Deus é imutável, a palavra de Deus é imutável, mas a teologia muda. A teologia ela vai variando, né? Conforme a gente vai crescendo em conhecimento, vai desenvolvendo a nossa maturidade cristã. A teologia ela é variável, apesar da imutabilidade de Deus, da imutabilidade das Escrituras. Então o teólogo na visão de Barth, ele tem que estudar a Bíblia, isso é fato, mas ele também deve acompanhar os jornais, né, as notícias, ele tem que se atualizar, saber o que está acontecendo no mundo. Né, uma visão muito interessante. E Barth fumava cachimbo. Não sei se isso tem alguma importância teológica, mas a gente vê nas fotos ele com o cachimbinho dele lá, fumando. E é isso, a gente encerra aqui as nossas aulas sobre Barth, sobre o início da teologia
do século XX, e esperamos aí agora percorrer as diversas teologias que se inauguraram nesse período, né? Passear aí pela teologia pentecostal, teologia neopentecostal, teologia feminista, teologia da libertação, teologia da prosperidade. Tudo isso acho que vai dar bastante assunto pra gente. E esse início da teologia do século XX a gente encerra aqui. Espero ter contribuído no conhecimento, na formação de todos que estão assistindo. Que Deus continue nos abençoando e até o nosso próximo vídeo.